do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Amém? Deus vai falar contigo nessa noite, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, você vai passar Mateus, Marcos, Lucas. Logo após Lucas você vai encontrar João capítulo 1. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo para que juntos possamos fazer a leitura do texto sagrado. Evangelho de João, capítulo 1. Hoje nós estamos encerrando uma campanha com o tema para que a vossa alegria seja completa. O desejo de Deus é que você possa ter alegria. O desejo de Deus é que você possa ter não somente alegria, mas que a sua alegria seja completa. E ao longo desse mês nós vimos que uma das alegrias que nos completa é a alegria da salvação. Você pode ter muitas alegrias nessa vida, mas a principal alegria é a alegria da salvação. O salmista orou a Deus dizendo: Deus, não retires de mim a alegria da tua salvação. Essa é uma das alegrias que enche o nosso coração, em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E hoje eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração essa semana. E eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. João capítulo 1, verso 43. Se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. João capítulo 1, verso 43, quem achou diz eu amo a Bíblia. Quem não achou diz eu também amo a Bíblia. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler? Evangelho de João capítulo 1, verso 43, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça. Repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor, e que eu possa ouvir a tua voz. É o que eu oro, penso que seja assim, e você que crê diz amém. Louve o Senhor com as suas palmas, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, levante sua cabeça por gentileza, olhe para mim. Eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. E meditando sobre essa campanha, para que a vossa alegria seja completa. O Senhor compartilhou no meu coração momentos de alegria que eu já vivi na minha vida. E uma das coisas que marcou muito e me deixou muito feliz foi o nascimento dos meus filhos. É tão prazeroso, é tão gratificante quando você ouve assim: já nasceu. É um menino, é uma menina, é bom demais. Quem é pai, quem é mãe, até quem é parente, fica feliz quando a gente sabe do nascimento de alguém, sim ou não?
há uma alegria no nosso coração, em saber que uma vida foi gerada, que uma vida veio a este mundo. E o Senhor me levou a meditar sobre o nascimento espiritual. Um homem procurou Jesus, um homem velho, religioso, chamado Nicodemos. E ele perguntou a Jesus: Jesus, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus, como é que eu faço para ser salvo? E Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, para você ser salvo, para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E ele ficou se perguntando, ele disse: Senhor, mas como pode eu, já sendo velho, um homem velho, nascer de novo? Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? E Jesus disse: não é dessa maneira de nascer, mas é nascer da água e do Espírito. O nascimento que Jesus estava falando para Nicodemos é um nascimento espiritual. Quando uma pessoa, ela recebe Jesus como Salvador, quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, ela está nascendo no mundo espiritual, ela está nascendo no reino de Deus. Não importa a idade, se é novo, se é velho, mas quando uma pessoa decide se entregar para Deus, há um novo nascimento. E é desse nascimento que nós temos que nos importar, é desse nascimento que nós temos que nos preocupar, em nascer no reino de Deus, em ter o nosso nome escrito no livro dos céus. Amém? É lindo demais. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há o que no céu? Festa. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e ela decide entregar a vida a Jesus, a palavra do Senhor diz que há festa, alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não precisam de arrependimento, que não precisam de salvação, que não precisam ser salvos porque já são salvos. Então, por uma pessoa que se arrepende, há festa no céu, e isso é maravilhoso, amém? Agora, sabe o que nós estamos vendo na nossa geração? Sabe o que nós estamos percebendo nos dias de hoje? É que a maioria dos cristãos, eles, nesse momento, que é o momento mais lindo, que é o momento do nascimento, eles não sabem conduzir uma pessoa a Cristo. Muitos cristãos, eles não sabem levar uma pessoa até a Cristo. E quando uma pessoa diz assim: eu quero entregar minha vida a Jesus, muitos dizem assim: eu vou chamar o pastor, eu vou chamar o bispo, para poder fazer esse parto, para poder gerar você para Deus, para poder fazer com que você nasça de novo, para que você nasça no reino de Deus. Quantos estão me compreendendo? Alguém já disse para você assim: eu quero entregar minha vida para Jesus, e você ficou sem saber o que fazer? Você já perguntou para alguém assim: você quer entregar sua vida para Jesus? Porque nós precisamos entender, querido, a importância de fazer com que as pessoas conheçam Jesus. Jesus nos chamou para ser instrumentos na mão dele. Deus, ele não quer somente te abençoar, mas Deus quer que você seja uma bênção. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu não quero ser só abençoado. Diga: eu quero ser uma bênção. Diga comigo: diga: eu sou uma bênção de Deus. E o que é ser uma bênção, bispo? É aonde eu chegar, eu poder ser instrumento de salvação. Ou você acha que Deus te salvou só para você ser salvo? Não, Deus te salvou para que você possa alcançar outras pessoas. E nós estamos vivendo uma geração que elas estão vivendo muitas vezes frustradas, pessoas que estão vivendo amarguradas, porque não entenderam que precisam funcionar para Deus, que precisam ser instrumento de salvação na vida de outras pessoas. A Bíblia diz que Jesus encontrou Filipe e chamou Filipe. E Jesus, quando encontra Filipe, chama ele para ser um dos seus discípulos. E a palavra vai dizer que Filipe agora vai até Natanael, seu amigo, e diz para Natanael: olha, nós encontramos o Messias,
Nós encontramos aquele que Moisés escreveu. Nós encontramos aquele que a Bíblia fala, que a palavra de Deus fala, que viria e iria salvar a raça humana. E aí ele disse: é o filho de José, de Maria. E Natanael disse assim: pode vir alguma coisa de boa de Jerusalém ali? Pode vir alguma coisa boa dali, da onde ele mora? E aí Filipe disse para ele: vem ver, vem ver. E quando Natanael está indo para ver se realmente era aquele que as escrituras falam, a Bíblia diz que Jesus diz: eis aí um judeu honesto, um homem que não duvida. Então Natanael disse para Jesus: de onde você me conhece? E Jesus disse: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo daquela figueira. Aí ele disse: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. A Bíblia agora vai mostrar então que Natanael reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus. Igreja do Senhor, o desejo de Deus é que você apresente esse Cristo para outras pessoas, que os seus amigos conheçam Jesus, que os seus amigos ouçam falar de Jesus. Nós não podemos ficar tímidos, nós não podemos ficar paralisados na nossa fé. Nós precisamos declarar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós precisamos declarar para as pessoas que existe um Salvador, que existe alguém que pode mudar a vida dela, e o nome dele é Jesus, amém? O nome dele é Jesus, Jesus Cristo. Ele tem poder para mudar a vida das pessoas. Romanos 10 vai dizer: como crerão? Como as pessoas vão crer? Como crerão de quem não ouviram falar? Como é que alguém vai crer em alguém que ela nunca ouviu falar? E aí Romanos continua dizendo: mas como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão crer se elas não ouvem falar desse Jesus? E como que as pessoas nunca ouviram se não há quem pregue? Muitas das vezes nós, como cristãos, estamos negligenciando o chamado de Deus na nossa vida. Deus te chamou para falar de Jesus, para anunciar esse Jesus, para pregar esse Jesus para os seus amigos. A Bíblia diz que Filipe ganhou Natanael, o seu amigo. Deus te colocou no meio de amizade, de pessoas, e essas pessoas, o desejo de Deus é que através da sua vida elas sejam salvas, elas sejam alcançadas. E quando eu não falo desse Jesus, quando eu não falo que Jesus mudou a minha vida, quando eu não apresento Jesus para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho, para a minha família, como que eles vão crer em Jesus? Como que eles vão acreditar em um Jesus que eles nunca ouviram falar? Eles precisam ouvir da nossa boca que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus transforma a vida das pessoas. Jesus, ele tem o poder para transformar a vida das pessoas, amém? Agora eu pergunto: você tem falado desse Jesus para as pessoas? Ou você tem tido vergonha? Ô bispo, eu tenho vergonha. Ô bispo, eu não sei o que falar. Irmãos, eu não vou falar de mim, você não vai falar de você, porque as pessoas estão sedentas querendo conhecer Jesus. As pessoas estão sedentas clamando por um Salvador, e Deus quer te usar para que você seja um instrumento de salvação. Jesus te tirou das garras de Satanás, para que você também possa tirar outras pessoas, amém? A Bíblia diz que Natanael duvidou. Quando a gente fala de Jesus, tem muitas pessoas que duvidam, sim ou não? Que Jesus que nada, esse Jesus não muda nada. Só que quando Natanael duvidou, Filipe disse: vem ver então. Se você não acredita, vem ver. Filipe não desistiu. Eu quero dizer para você, talvez você já falou de alguém desse Jesus maravilhoso para alguém da sua família, e essa pessoa duvidou. Talvez você já falou de Jesus para as pessoas do seu trabalho, as pessoas duvidaram, para os seus amigos,
Mas não desista. Não desista de falar desse Jesus, porque Ele deseja alcançar essas pessoas, amém? Alegria no céu. Quando um pecador se arrepende, é o quê? Alegria onde? Nos céus. Então você sabe, eu sei, que quando uma pessoa se arrepende, ela se volta para Jesus, reconhecendo que Jesus é o Salvador da vida dela, no céu há uma grande festa, sim ou não? O que traz alegria nos céus? É uma pessoa se arrepender. Essa devia ser a nossa prioridade. A nossa prioridade deveria ser fazer com que as pessoas conheçam Jesus, para que elas se arrependam, como Filipe se arrependeu, como Filipe reconheceu Jesus. E quando ele reconheceu Jesus, naquele momento houve festa no céu, por causa da vida dele, que se arrependeu e se voltou para Cristo, reconhecendo Cristo como Salvador. Se há festa no céu por uma alma que se arrepende, então essa tem que ser a nossa prioridade como igreja, em anunciar o arrependimento, em anunciar um Jesus que perdoa os pecados, em anunciar um Jesus que liberta, que cura. Não importa o seu pecado, não importa o seu erro, não importa quantas vezes você caiu, existe um Cristo que está pronto para te perdoar e mudar a sua história. Agora, sem Jesus você não vai conseguir. Sem Jesus você não vai ser liberto. Sem Jesus você não vai ser salvo. Você precisa de Jesus. E você precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. É isso que nós precisamos pregar para as pessoas. Porque quando uma alma se arrepende, ela é salva através da confissão da fé, a festa, meu irmão, a alegria no céu. Meu Deus, se uma coisa que deixa os céus alegres, se tem uma coisa que deixa Deus feliz, é alma sendo salva, é vida sendo alcançada. E quantas são as pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, para a gente falar de Jesus, e a gente tem sido constrangido e envergonhado. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus. O Evangelho de Jesus é o quê? Poder de Deus, para curar, para libertar e para salvar. Igreja do Senhor, não tenha vergonha de dizer que você é um cristão. Não tenha vergonha de falar que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta. Porque hoje nós estamos vendo muitas pessoas perecendo à nossa volta. E o que nós estamos fazendo? E o que nós estamos pregando para essas pessoas? Precisamos falar de Jesus. Precisamos dizer: olha, Jesus pode mudar a sua vida. Olha, Jesus te ama. Jesus pode te salvar. Ele mudou a minha história. Ele me deu paz. Ele me deu esperança. E Ele pode dar esperança para vocês. Sobretudo, Ele promete vida eterna para todos nós. Amém? Eu lembro de uma história de uma casa que estava pegando fogo. E tinha uma pessoa lá dentro gritando por socorro. Socorro, me ajuda. A casa estava pegando fogo e de repente apareceu um bombeiro. E o bombeiro olhou e viu o homem lá em chamas, a casa em chamas. E o homem gritando: me ajuda, me socorre. E então o bombeiro falou para aquele homem: que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. As pessoas estão perecendo no lago de fogo do inferno. Talvez esse bombeiro pode ser um de nós, que estamos vendo as pessoas caminhando para o inferno e dizendo: Deus te abençoe. Não. Ei, nós precisamos acordar, igreja. O desejo de Deus é que nós venhamos ganhar almas. Eu vou chamar o bispo para vir aqui orar. Não, Deus quer usar você. Eu vou chamar o bispo para você vir entregar sua vida para Jesus. Não, é um momento precioso. Faça a oração por essa pessoa. Bispo, mas o que eu vou falar? Faça ela confessar Jesus, se arrepender dos seus pecados e pedir a Deus para escrever o nome dela no livro dos céus. A mesma coisa que você fez. Mas tem que ser na igreja? Não, pode ser na rua, pode ser lá no seu trabalho, pode ser em qualquer lugar.
Deus vai receber essa oração e vai salvar aquela alma que está no lago de fogo eterno, gritando por socorro, aquela alma que está condenada ao fogo do inferno e pedindo por socorro. Você pode salvar essa alma, você pode ser um instrumento de salvação. Então nós, como igreja, precisamos entender isso, porque a alegria de Deus não é na quantidade de cultos que nós nos reunimos. A alegria nos céus é por um pecador que se arrepende, é por um pecador que se rende a Deus. E eu pergunto para você: você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem pregado de Jesus? Você tem chamado as pessoas a se renderem a Jesus, a aceitarem Ele como Salvador? Você não pode perder a oportunidade. Talvez aquele momento que aquela pessoa conversar com você pode ser o último momento da vida dela. E você pode perguntar para ela e dizer: você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer receber Jesus como seu Salvador? Ah, mas tem que ir na igreja. Não, pode ser em qualquer lugar. Porque se ela vir à igreja, mas ela não tomar a decisão de aceitar Jesus, não tem festa no céu, não tem alegria no céu. A alegria no céu é quando o pecador se arrepende. E tem pessoas que eu vou pregar, tem amigos seus que eu vou anunciar Jesus, mas eles não vão se arrepender através da minha pregação, eles vão se arrepender através da sua pregação. É comprovado que a maioria das pessoas que estão na igreja, alguém trouxe elas para Jesus. Talvez você está aqui hoje porque alguém te trouxe. Talvez foi seu irmão, talvez foi sua irmã, talvez foi um vizinho, talvez foi um amigo. Alguém te apresentou esse Jesus. Alguém fez como Filipe e disse: olha, eu encontrei o Salvador, eu encontrei aquele que as Escrituras falam, eu encontrei o Messias. E talvez a pessoa até duvida: que igreja que nada, que pastor que nada, que religião que nada, que Jesus que nada. Aí você: não, vamos lá, vem, a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser transformada. E você veio, e por você vir, você está aqui hoje, podendo dizer que Deus é bom, que Jesus liberta, que Jesus salva e transforma a nossa vida. Então, igreja, nós precisamos fazer com que essas pessoas sejam geradas no reino da luz. Precisamos falar de Jesus para as pessoas, precisamos anunciar o Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo o último momento da igreja aqui na terra, é o último momento da igreja aqui. E eu pergunto para você, você sabendo que talvez o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos ainda não aceitaram Jesus, e que esse é o último momento deles aqui, que esse é o último momento nosso aqui, sabendo que as pessoas que você tem uma amizade, que ainda não entregaram a vida para Jesus, isso não te mexe com você? Isso não te leva a fazer algo por eles? Sabe, no período da pandemia, Deus nos despertou para anunciar o Evangelho através das redes sociais. E todo dia nós estamos lá, falando desse Jesus. E em qualquer lugar que nós vamos, nós estamos falando desse Jesus. E tem grupos aqui da cidade, que tem gente que diz: ah, o grupo aqui agora virou igreja, é toda hora pregação, é toda hora coisa de igreja. Não virou ainda não, mas nós vamos. E nós não importa com isso, nós estamos lá falando de Jesus, falando do amor de Deus. Satanás se incomoda, e talvez na escola, no seu trabalho, as pessoas vão dizer que é uma igreja agora, virou uma igreja, agora só fala de Jesus, e você vai se incomodar com isso? Não se incomoda não. Aonde você for, fala de Jesus mesmo, diz que Ele salva, fala para as pessoas se arrependerem, fala para as pessoas se voltarem para Ele. Seja um instrumento de Deus na vida das pessoas, da sua casa, dos seus amigos. Faça esse parto espiritual das pessoas. Você quer entregar sua vida a Jesus? Eu quero. Ore por elas, leve elas a se arrependerem, a confessarem Jesus e receber Ele como Salvador. Só que quando uma criança nasce, é muito feliz, é ou não é? Só que depois que nasce, pode deixar ela sozinha lá que ela se vira, sim ou não?
Nasceu o menino, deixa aí que ele se vira. É assim? Não. A pessoa entregou a vida para Jesus. Graças a Deus, já fiz a minha parte. É um bebê espiritual. Se você não acompanhar aquela pessoa até ela crescer espiritualmente, ela vai o quê? Ela vai morrer. Aí você vai dizer, eu fiz o apelo, aceitou Jesus, mas não quis nem saber. Mas eu pergunto, você acompanhou ela nos primeiros passos? Você levou ela para a igreja? Não, eu vou te levar. Não, não vem para a igreja. Não, é um bebê espiritual. No mundo espiritual é uma criança que precisa de um acompanhamento. E o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso. Ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, sentia como menino. Mas ele não está falando de menino e criança. Ele está falando na sua espiritualidade. Aí ele diz, agora eu já não sou mais menino, deixei as coisas de menino para trás. Agora eu não sinto, não ajo e não faço as coisas como menino. Mas quando uma pessoa começa na igreja, ela é um bebezinho. E ela vai precisar de um acompanhamento, de alguém próximo dela, para ajudar ela a entender as escrituras, a entender o amor de Deus, a conhecer esse Jesus a cada dia mais e mais, a conhecer um Deus que é Pai, que é amoroso, que é bondoso, e essa alegria de Deus, em ver vida sendo salva, em ver vida sendo alcançada. Será que não tem alguém que você conhece, que está no fogo do inferno, clamando por socorro? E o que você tem falado para essa pessoa? Deus te abençoe. Não. Ei, Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua vida. Natanael falou, ouviu Filipe falar. Filipe falou para Natanael, eu encontrei. Nós encontramos ele. Nós encontramos o Salvador. Nós como igreja precisamos falar de Jesus. O plano de Deus não é que a salvação pare em nós. É como eu falei, o desejo de Deus é que a gente seja uma bênção, para que outras pessoas sejam alcançadas através da salvação. Eu pergunto para você, você tem vergonha de falar de Jesus? Você tem vergonha, você tem timidez de falar de Jesus? Peça o Espírito Santo para te ajudar. Comece a falar dele. Porque você lembra quando a gente estava no mundo, a gente não tinha vergonha de falar algumas coisas que eram vergonhosas olhando hoje? Coisas que hoje você tem vergonha, até mesmo de dizer que falava. Tanta imoralidade que a gente falava na frente de todo mundo, na rua, na fila do banco, e a gente não tinha vergonha, né? E por que hoje eu vou ter vergonha de falar de Jesus? Por que eu vou deixar o diabo constranger a minha fé? Não, querido. Se volte para Deus, fale desse Jesus, procure alcançar as pessoas da sua família, e se você ainda não se arrependeu, se arrependa, reconheça Jesus como Salvador, porque só Jesus é que pode mudar a sua vida, só Jesus que pode mudar a sua história, só Jesus que pode preencher o vazio do seu coração, só Jesus que pode trazer alegria para você. As coisas desse mundo são passageiras, mas o que Jesus promete para mim e para você é uns céus abertos, amém? Jesus disse para Natanael, eu te vi, antes de Filipe te chamar. Mesmo Jesus vendo ele, Filipe foi lá, como instrumento de Deus. Aí Jesus disse, você estava lá, debaixo da figueira, e ele creu. E então Jesus disse, porque eu disse essas coisas, você crê? Você vai ver coisas maiores. Quando nós apresentamos Jesus para as pessoas, Ele faz coisas maiores na vida delas, amém? Eu pergunto, você está disposto a sair daqui hoje, decidido a falar do amor de Deus? Lá na sua escola, você tem falado de Jesus? Irmãos, quando eu estudava, o povo me chamava de doido. Apesar que o povo até hoje chama os crentes de doido, é ou não é? Um dia eu pedi à diretora, falei, diretora, eu quero falar de Jesus na escola. Isso era no primeiro ano, e eu disse, diretora, eu quero passar um filme aqui na escola. E ela disse, tudo bem. E eu disse, o filme é de crente do diretor. Ela disse, pode passar. E ela também não era crente. E a gente reuniu todas as turmas da noite, na época eu estudava à noite. Muitos alunos, mais de 200 alunos ali na escola. E eu passei um filme. Na época, o nome do filme era Deixados para Trás, 1 e 2. Foi
Foram 4 horas de relógio assistindo esse filme. O filme Deixados para Trás fala do arrebatamento da igreja, e as pessoas ficaram para trás. Pessoas que não acreditavam na volta de Jesus. E eu via as pessoas chorando. E no final a gente fez um apelo, falou de Jesus, sabe? E eu fui para casa, e chegando em casa o diabo tentou me constranger. Disse que vergonhoso falar de Jesus na escola. E eu então repreendi isso. Eu disse: está repreendido, Satanás. Eu vou falar sim de Jesus na escola. Eu vou falar sim do amor de Deus. E depois daquele dia, houve uma paz tão grande naquela escola. Depois daquele dia, houve uma transformação naquela escola. Muitas pessoas procuraram igrejas, outras se voltaram para Jesus, jovens que viviam perturbados na sua alma. E Deus me usou naquela escola para ser um instrumento de salvação. E Deus quer te usar onde você estiver para ser um instrumento de salvação, amém? Eu lembro de um homem que pregou Jesus para um jovem, e ele ganhou esse jovem através da pregação, e hoje esse jovem é um missionário lá na África. E você sabe o que o homem que ganhou ele para Jesus é? É um mecânico que nem estudo tem, mas pregou para esse jovem, e esse jovem hoje é um missionário lá na África. O rapaz que me ganhou para Jesus, ele até era da igreja, mas depois desviou, virou um bandido, mas ele me ganhou para Jesus, ele me ajudou a voltar para os caminhos do Senhor. Um bandido, um criminoso, que falou de Jesus para mim, e eu disse: eu quero esse Jesus. Ele foi morto numa discussão com outro criminoso, ele se perdeu. Mas eu estou aqui falando para você nessa noite, que Jesus cura, liberta e transforma. Jesus quer que você fale dele para as pessoas. Jesus quer que você peça às pessoas para se voltar para ele, a receber ele como Salvador. E lá, ore por essas pessoas, dizendo: você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer receber Jesus como Salvador? Não precisa me ligar não, ora por ela, pede Deus para escrever o nome dela no livro dos céus, que Deus vai escrever, amém? Natanael e Filipe se tornaram discípulos, apóstolos de Cristo poderosos. Alegria no céu quando um pecador se arrepende. Jesus quer mudar a sua história. Se volte para Ele de todo o coração e seja um instrumento nas mãos dEle. Eu quero orar por você. Se coloque de pé neste momento, por gentileza. Se você quer viver a alegria de Deus na sua vida, procure falar desse Jesus. E quanto mais você fala desse Jesus, mais Ele vai trabalhando na sua vida. Quanto mais você fala desse Jesus, mais você vai conhecendo o amor dele. Feche os teus olhos neste momento. Você veio aqui nessa noite, mas a palavra de Deus para você é: Deus quer te usar. Deus quer te usar como instrumento de salvação. Deus quer que você fale de Jesus. Não pare. E se você está falando, continue falando de Jesus. Se você tem anunciado esse Jesus, continue anunciando. Continue falando do amor de Jesus na escola, aonde você está, no seu trabalho, por onde você andar. Continue falando desse Jesus. Não se envergonhe, não tenha vergonha, não tenha medo de falar de Jesus, porque através da sua vida pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser alcançadas através da sua vida, pessoas vão ser libertas. Leve essas pessoas ao arrependimento, leve essas pessoas a entregarem a sua vida para Jesus. Não somente convide elas para vir para a igreja, mas fale para ela: você quer entregar sua vida a Jesus? Eu vou orar por você, para que Jesus possa salvar essa alma. Com seus olhos fechados neste momento, diga assim comigo: diga: meu Deus, diga: meu Pai, nessa noite eu ouvi a tua palavra, e o desejo do Senhor é que eu seja um instrumento de salvação nas tuas mãos. Diga: Deus, tira de mim toda vergonha, todo medo, toda timidez, todo bloqueio, tudo aquilo que me impede de pregar a tua palavra. Diga: Jesus, eu sei que o Senhor salva, eu sei que o Senhor liberta, eu sei que o Senhor cura. Diga: Jesus, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Por isso eu estou aqui nessa noite, para declarar
que não há outro na minha vida além do Senhor. Com seus olhos fechados, se renda a Deus neste momento em adoração. O Senhor quer te usar como instrumento nas mãos dele. Que me preocupar com a aflição ou com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença só traz alegria. Acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, para que me preocupar com a aflição ou com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aleluia, Jesus. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus. Eu quero dizer para você, existe um Jesus que cura, que transforma, que tira o fardo, que preenche todo o vazio do coração. Ou talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Jesus está te chamando nessa noite. Jesus está te convidando a você restaurar a sua aliança com Ele. Nessa noite eu queria fazer esse apelo. Você que nunca entregou sua vida a Jesus, você que nunca confessou Jesus como seu Salvador, eu quero dizer que Ele quer te salvar. Ou você que se afastou dos caminhos do Senhor, Jesus está te chamando, dizendo para você: volte, volte, porque você é meu filho, minha filha amada. Você é instrumento nas mãos do Senhor. E se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, ou até mesmo reconciliar com o Senhor, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, que eu vou orar por você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui que eu vou orar por você. Ou você que nunca entregou a sua vida a Jesus e deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida, para que o plano e o projeto de Deus se cumpra sobre a sua vida. Mais alguém gostaria de receber Jesus como Salvador, de entregar a vida a Ele ou de reconciliar? Vem que Jesus está te chamando. É a oportunidade que Deus está te dando. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de dizer que Jesus é o seu Salvador. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui esta alma, meu Pai. Ó Deus, que precisa do Teu amor, que precisa do Teu perdão, Pai. Ó Deus, eu quero orar ao Senhor, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa perdoar os seus pecados, que o Senhor possa perdoar as suas falhas, meu Pai. Ó Deus, ele está aqui reconhecendo que o Senhor é o Salvador da vida dele, reconciliando com o Senhor, meu Pai, a aliança que tem contigo. Pai, escreve o nome do teu filho no livro da vida, meu Pai. Confirma a tua salvação, não deixe ele se perder, meu Pai. Livra ele do engano, ó Deus, das coisas desse mundo.
e que ele venha se firmar na tua presença. Pai, eu oro e declaro a tua salvação sobre a vida de Wander Lúcio, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em pé, querido. Queridos, obrigado. Nós vamos ter aqui uma cruzada de milagres na cidade, com o evangelista e pastor Eduardo Vargas, aqui do Brasil. Vai estar conosco também David Hauer, que é dos Estados Unidos, pastor, e Ted Trendle, nome difícil dele é mais difícil que o meu. Ted Trendle vai estar aqui conosco. Eles estão vindo dos Estados Unidos, vai vir 4 pessoas dos Estados Unidos. Amanhã vai ter um sorteio para ver se um deles vão pregar em uma das nossas igrejas. Amém? Ora, quem sabe, próximo domingo a gente vai ter, quem sabe, um americano ou um desses homens de Deus pregando a palavra aqui. Eu quero convidar você para estar participando conosco. Mas nós vamos ter a cruzada, vai ser dia 8, 9 e 10, lá na praça de evento. É uma cruzada de milagres internacional. Eu acredito que talvez você nunca viu um paralítico andar, nunca viu um cego ver, um surdo ouvir ou um mudo falar. Se você conhece alguém paralítico, convide para participar dessa cruzada. Esses homens receberam da parte de Deus dons para ministrar cura, libertação e salvação. Inclusive tem um cartãozinho, se você não pegou, pega para a gente poder. Cadê o meu? Não sei se ficou nessa Bíblia ou na outra. Tem um cartãozinho, cadê o seu? Está aí? Se tiver aí, pega aí para a gente orar também. Porque eu tenho outra Bíblia, hoje eu peguei essa daqui. Acho que o meu ficou lá em casa. Misericórdia. Tá. Você que não pegou o cartãozinho, pega aí os obreiros para passar e traz um outro para mim aqui. Depois eu anoto de novo o nome desse pessoal. Tá, você vai anotar o nome de 10 pessoas que você quer que Jesus possa salvar e curar. Dê um sinal com a mão se você não pegou o cartãozinho ainda da campanha. Esse daqui você vai pegar lá no final, para você nos ajudar a divulgar a cruzada. Está aqui na frente. Você vai anotar o nome de 10 pessoas nesse cartãozinho, 10 pessoas que você quer ver curada, liberta e salva. Dá uma aqui para a gente vai orar. Você vai anotar aqui, está aqui, ó. Anotar, você vai orar por ela, você vai convidar ela para a cruzada, e aí na cruzada, em nome de Jesus, ela vai ser curada, vai ser liberta, vai ser salva, e você vai acompanhar essa alma em nome de Jesus, amém? Vai cuidar desse bebê espiritual que Jesus vai te ajudar para você ganhar em nome do Senhor. Então, queridos, nós vamos ter essa cruzada, só que antes da cruzada, nós vamos ter um treinamento. Já nesse sábado agora, nós vamos ter lá no Educandário, nós vamos ter um congresso de mulheres, sábado agora, com a pastora dos Estados Unidos. Ela foi treinada por aquela pastora Joyce Maia. Você já ouviu falar dela, a pastora Joyce Maia? Ela faz parte da equipe de Joyce Maia. E ela vai estar ministrando sábado agora, lá no Educandário, um congresso para as mulheres. Chega cedo porque vai dar muita mulher, 7h30 da noite. Aí nós vamos ter o culto essa semana. Essa semana a gente tem um culto. Quarta, não vai ter culto dos homens nessa terça, que é a reunião dos obreiros. Vai ter o culto quarta, sexta, domingo. Nós vamos ter os nossos cultos. Aí na semana que vem, sem ser nessa semana, a igreja não vai ter culto na semana. Por quê? Segunda, terça e quarta vai ter um treinamento com os americanos aqui no Isidório. Vai ser um culto e treinamento. É para toda a igreja está convidada, tá certo? Segunda, terça e quarta. Não é amanhã, é na próxima semana. Segunda, terça e quarta vai ter o culto com treinamento sobre curas, libertação, batismo no Espírito Santo. Eles vão estar treinando. E eu queria muito que você participasse. Eu queria muito que você se esforçasse para participar do treinamento e também da cruzada de milagres. Amém? E aí, sem ser nessa semana, na outra semana, não vai ter culto na semana, só no domingo, porque na semana vai ser no Isidório e a cruzada, que vai acontecer quinta, sexta e sábado, amém? Tá, no final, pega alguns panfletos ali, tem bastante, leva para você poder divulgar para o máximo de pessoas que você puder.
E os jovens vai ter lá na igreja, a Assembleia de Deus, porque o espaço maior que a gente encontrou aqui para fazer, da pastora Adelaide, lá embaixo, vai ter no sábado, 2h30 da tarde, vai ter um evento de jovem lá com o pastor David Howell, que ele vai estar ministrando para os jovens, e a gente vai estar lá em nome de Jesus, amém? Então, fica aí, essa semana, que você possa vir participar dos cultos, quarta, sexta e domingo, nós vamos provavelmente estar recebendo um desses homens de Deus aqui na nossa igreja. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto? Feche os teus olhos, agradeça a Deus por esse culto. Eu creio que a palavra de Deus falou ao seu coração. O Senhor quer te usar como instrumento de salvação. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pai, eu peço, Senhor, nos usa como instrumento de salvação do Senhor, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha nos dar a sabedoria, que o Senhor venha nos dar estratégia para falar do teu amor, ó Deus, e a ousadia para fazer o apelo, para que pessoas venham aceitar o Senhor como Salvador, seja na lotérica, seja na porta do banco, seja na praça, seja no churrasco, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, onde for, Pai, nos dê essa ousadia para ganhar almas para o Senhor. Faça desse homem, faça dessa mulher uma ganhadora, um ganhador de almas nessa cidade, Pai. Ó Deus, e que muitos frutos, meu Pai, esse teu filho, a tua filha possa produzir. Nos leve para casa, guardado, protegido, nos dê uma noite de paz, uma semana abençoada, Pai. Te apresento também cada nome, meu Pai, que está, ó Deus, nesse folheto da cruzada, Pai. Cada pessoa que o teu filho, a tua filha tem colocado, meu Pai, clamando pela salvação, clamando pelo milagre. Está aí o nome de esposos, de filhos, meu Pai, de familiares que precisam ser alcançados pelo Senhor. Pai, através dessa cruzada, meu Pai, alcance essas vidas, salva essas vidas, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa essa cruzada nessa cidade, que milagres extraordinários possam acontecer, coisas que nunca vimos, meu Pai, mas que o Senhor faz, e que o Senhor possa fazer nessa cruzada, Pai. Usa o pastor Eduardo Vargas, ó Deus, usa, ó Deus, o pastor David Howell, meu Pai, meu Pai, que vai vir dos Estados Unidos, Ted Trendel, meu Pai, que vai vir, e toda a equipe que vai vir ali dos Estados Unidos para estar ministrando aqui, aqueles outros que vão vir também de outros países, meu Pai, e outros que vão vir aqui do Brasil para essa cruzada. O Senhor possa abençoar que essa cruzada venha impactar a nossa cidade com salvação. Pai, nós oramos, pedimos que seja assim, em nome de Jesus, e você que crê diz amém. Pega lá